Olá, aqui é Flávia Flores do Quimioterapia e Beleza. Eu estou com o Dr. Carlos Alberto Ruiz, ex-presidente da Associação Brasileira de Mastologia e hoje é diretor do Departamento de Direito da Mulher. Olá, doutor, obrigada por aceitar o nosso convite para vir aqui no nosso lindo estúdio. Lindo mesmo, Flávia, obrigado pelo convite. E vamos às nossas questões, né? Acho que hoje discutir as questões de câncer de mama e fundamentalmente as questões de acessibilidade faz toda a diferença, até para que a gente possa descobrir o que de fato faz falta para a gente poder corrigir, Isso né, mesmo. querida? Vamos embora. Doutor, existe diferença entre o serviço público e o privado no tratamento do câncer de mama no Brasil? Excelente pergunta. Essa questão da diferença entre o serviço público e o privado é fundamental. Tem um projeto Amazon, que foi um grande estudo feito em nível Brasil, que compara exatamente essa questão. E as notícias, obviamente, para o público não são as melhores. Morre 42% mais de mulheres no serviço público do que no serviço privado. E a causa mais importante dessa grande mortalidade, sem sombra de dúvida, é diagnóstico tardio e acessibilidade ao tratamento. Para você ter uma ideia, Flávia, o câncer de mama para atingir 1 centímetro demora em média de 8 a 10 anos. Em outras palavras, eu teria muito tempo para poder fazer esse diagnóstico. No serviço público, as mulheres, quando fazem um diagnóstico, na maior parte das vezes é pela palpação, em 80% das vezes. E o nódulo começa a ser palpado a partir de 1,5, 2 centímetros. Você imagina uma pessoa que chega com um nódulo de 4, 5 centímetros, que é a média do serviço público, a diferença que isso faz. Por que isso não é bom? Porque a chance de metástase é diretamente proporcional ao tamanho do tumor. Então, essa já é uma grande diferença entre os dois serviços em si. Na sua opinião, quais são as principais barreiras para esse diagnóstico precoce? Legal. Você sabe que no Brasil hoje nós temos disponibilizados mamógrafos para fazer quase 28 milhões de mamografias. Mulheres acima de 40 anos, porque a sociedade preconiza o rastreamento a partir dos 40 anos anual, nós temos por volta de 20 milhões. Então a questão fundamental não é mamógrafo. O problema é que eles são mal distribuídos, são subutilizados em grandes centros e falta qualificação muitas vezes desses aparelhos. Por quê? Quem faz o diagnóstico ou a presunção diagnóstica precoce é a mamografia. Se eu falei que a gente começa a palpar com 1,5, 2 centímetros, a mamografia faz a presunção diagnóstica milimétrica. E isso faz toda a diferença. Por quê? Quanto maior o tumor, mais eu mutilo, mais uso químio. Quanto menor o tumor, menos eu mutilo, menos eu uso químio. Ou seja, faz toda a diferença para a qualidade de vida da mulher como um todo. Então, me conta um pouco o que acontece com a mulher após o tratamento do câncer de mama. Existe a reconstrução? Quem tem esse direito? Na verdade, a reconstrução é lei desde abril de 2013. Ou seja, é um direito da mulher. Num trabalho muito bem feito pela Universidade de Goiás, em que a gente avalia os últimos 8 anos do que foi feito em relação à reconstrução, a gente percebe o quê? A reconstrução tem aumentado, assim como o nível de agressão cirúrgica tem diminuído em função de diagnóstico precoce. Porém, de cada 100 mulheres que procuram o SUS e precisam de reconstrução, em média 20 a 25% conseguem, 80 a 85% não conseguem. Ou seja, de novo, né, no serviço privado eu consigo, no serviço público eu não consigo. E uma grande questão que fica é que hoje nós não temos para a demanda de pacientes com câncer profissionais suficientes para poderem, na verdade, abarcar toda essa demanda em si. Então você acaba agredindo mais. Tem uma colega nossa, muito importante do Rio de Janeiro, Sandra Joia, que fala preocupada com isso porque hoje eu ofereço o menos bom porque a maior parte dos serviços não o fazem. E reconstituir a feminilidade faz parte do tratamento. Muito importante. Fundamental. Para você ter ideia da importância disso, tem um trabalho de Campinas que mostra que você compara 2 grupos. Quem fez reconstrução com quem não fez reconstrução. Quem fez reconstrução tem melhor prognóstico, porque eu tratei na integralidade. Reconstituir é fundamental. Então, no SUS hoje, só 15 a 25% é muito pouca gente, sabe? E as mais variadas desculpas são usadas para isso. Quando você faz reconstrução, você usa mais tempo a sala cirúrgica, então uma outra paciente que você poderia operar de câncer, como se não entendessem que operar de câncer é reconstituir, é reparar aquele dano que você proporcionou.
Não, é muito importante para a autoestima da mulher, vai passar pelo tratamento com mais leveza, se não tiver mutilada, né? É muito delicado. Não, isso que você fala é tão legal, porque assim, entenda bem, por isso também que o diagnóstico precoce é importante. Precocemente diagnosticado, eu vou mutilar muito menos. Com certeza. Eu vou precisar de menos reparação. Percebe? Ela vai sobreviver muito mais. Eu estabeleço uma qualidade de vida em que muitas vezes nem aqui eu utilizo. Né? Por isso que as coisas acabam convergindo no frigir dos ovos por diagnóstico precoce. Em que casos a reconstrução se aplica e quando não é aconselhável? É assim, a gente parte do princípio que a reconstrução cabe para todo mundo. Existem algumas contraindicações clínicas a ela. Então, por exemplo, paciente diabética, fumante, obesa, tem mais risco de apresentar problemas no intraoperatório e no pós-operatório e perderem a reconstrução. Para você ter uma ideia, no Brasil hoje são feitas em médias 30 mil cirurgias por câncer de mama no SUS. Dessas 30 mil cirurgias, se a gente comparar ano a ano, a gente tem percebido que nós temos feito cada vez mais reconstruções, que em 2008, 2007 eram 15%, hoje chegam a 25%, 29%. Nós temos esvaziado menos as axilas, ou seja, a grande marca da mulher com câncer de mama antigamente era o edema do braço, em que se usava uma luva e você sabia que ela tinha tido câncer por causa da luva que ela utilizava de compressão no membro. Hoje, com essa questão de você agredir menos a axila, usar a tecnologia do linfonodo sentinela, você consegue um resultado muito melhor. Você não perdeu a radicalidade porque você continua conhecendo profundamente a doença para direcionar a posteriori os tratamentos adjuvantes, para minimizar risco de metástase. Porque aqui tem uma outra observação fundamental. O problema não é o câncer de mama. O que proporciona, via de regra, o prognóstico ruim, a mortalidade, são as metástases em si. Então, o tratamento cirúrgico, a radioterapia, a quimio, o hormônio, quando estão indicadas, a terapia anti-HER, diminuem essa chance. Por isso que tratar câncer de mama não é só operar. Assim como fazer rastreamento, não é só mamografia. Porque a questão que fica é assim, puxa, estamos fazendo mamografia, ótimo, é importante? Claro que é. Ok, a mamografia deu alterada, quem vai biopsiar? A biópsia deu alterada, quem vai operar? Quem vai seguir? Porque tudo tem que estar muito bem encadeado quando a gente monta, na verdade, um projeto ou um modelo como esse. Por que nem todas as mulheres fazem reconstrução imediata? Bom, a princípio é assim, essa questão da disponibilidade de profissionais para fazê-lo e o entendimento muitas vezes que isso não faz parte do tratamento do câncer de mama, como se fossem coisas separadas, e não são. Nos serviços públicos, a demanda para a cirurgia é muito grande. A gente tem fila, né? A gente sabe que em 60 dias a gente tem que começar o tratamento do câncer de mama. É lei, papel aceita tudo. Na realidade, a gente sabe que menos de 30% das vezes isso é cumprido. E a gente precisa, na verdade, cada vez mais insistir para que essas políticas sejam colocadas em práticas, porque as leis a gente tem. Então, é assim, um dos obstáculos, uma dessas barreiras é as filas no sistema público, que a gente pode sim ajudar a diminuir, junto com profissionais capacitados para fazer a reconstrução. Para você ter uma ideia, os cirurgiões plásticos, em média 5 a 10% deles fazem a reconstrução, não são todos. Os mastologistas, de 10 a 20%, e cada vez mais esse número vem aumentando, porque a sociedade tem uma preocupação de cada vez mais capacitar mais os mastologistas para poderem reparar esse dano. Antigamente, Flávia, quanto mais feia ficava a cirurgia, melhor era o cirurgião. Olha a cirurgia que ele fez. Hoje, quanto mais bonita ficar a cirurgia, quanto mais eu reconstituo a feminilidade, isso é terapêutico e aumenta a curabilidade. Esse é o nosso objetivo. Então, assim, é para todas, as barreiras são essas, que toda a comunidade, o social e as sociedades em si têm um trabalho específico para poder ajudar nesse sentido. E o que você diria para uma paciente que não quer fazer a reconstrução? É assim, é um direito dela, né? Isso tem que ser sempre respeitado, porque quem escolhe o caminho é a paciente, né? O Hipócrates, na Grécia Antiga, ele falava, eu não quero conhecer a doença, eu quero conhecer a paciente, porque esta se manifesta distintamente em cada um de nós. Ou seja, é um direito que ela tem. Óbvio, eu vou mostrar para ela, ou tentar mostrar para ela os benefícios, mas ela tem que entender que isso de fato a beneficia. E é legal essa pergunta porque quando a gente compara a população americana
com a população europeia, para o europeu a reconstrução é mandatória. Para o americano nem sempre, porque ele pensa na doença como a doença, o câncer como um todo, e não a repercussão disso na sua feminilidade na maioria das vezes. Felizmente isso cada vez está diminuindo mais, e cada vez mais a gente vê também nos Estados Unidos mais reconstruções. Toda mulher tem acesso à reconstrução no Brasil? Não. Infelizmente, não. A gente faz muito pouca reconstrução. Por ano, nós temos mais ou menos quase 30 mil mulheres que deveriam fazer uma reparação e não fazem. Quer seja para cirurgia conservadora, remodelando essa mama, quer seja para cirurgia, para mastectomia em si. Não são todas que têm acesso à prótese, não são todas que têm acesso a profissionais que podem fazer um retalho abdominal ou outros retalhos em si para preencher aquele vazio. Então, assim, por isso que o papel da sociedade é importante, né? Formar pessoas que sejam capacitadas para realizar isso. O nosso trabalho hoje é muito nesse sentido. Que mudanças você gostaria de ver para alcançarmos a queda dessa mortalidade do câncer de mama? Importante, que importância, o que a gente pode estar fazendo para diminuir essa mortalidade? O mais importante de tudo, diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce resume o que a gente mais objetiva, que é toda essa questão da mutilação, da curabilidade. Para você ter uma ideia, nódulos tratados, em que o diagnóstico é feito até 1,5 centímetro, às vezes até 2, a curabilidade chega a 95%. Ou seja, quanto mais precoce o diagnóstico, maior essa curabilidade. Essa é uma questão. Acesso a todo tipo de tratamento, ou seja, acesso à radioterapia. Há pouco tempo atrás, na cidade de Palmas, que é capital de Tocantins, uma capital federal, nós não tínhamos radioterapia. As pacientes viajavam 120 quilômetros até Imperatriz, no sul do Maranhão, para fazer radioterapia. É uma terapia que são 30 sessões. Como é que ela vai todos os dias e voltar? Você acha que ela vai terminar o tratamento? Não vai. Isso compromete todo o sucesso da terapêutica. A terapia anti-HER2, há pouco tempo, ela foi assumida pelo SUS. Ou seja, a gente sabe a diferença que nas pacientes que, na verdade, manifestam esse tipo de receptor, hiperexpressam esse receptor, a diferença que faz a terapia anti-HER2 melhora em 35% a sobrevida, e não tinha isso para o SUS. Não tinha. Percebe? Hoje, cada vez mais, outra barreira importante também é o acesso às melhores drogas quimioterápicas. É custosa? Ok. Mas hoje a gente tem a oportunidade de poder oferecer isso mais para o SUS também. E aí eu queria parabenizar a Avon e as várias ONGs em si, que sempre brigaram por isso, para a questão da equidade e da acessibilidade. Para você ter uma ideia, na questão da equidade, em média, a gente demora 10 anos para usar a tecnologia que foi introduzida no privado no SUS. No Brasil é assim. Uhum. Nos últimos 5 anos, morreram mais de 500 mulheres por câncer de mama no Brasil por falta de entendimento da terapia anti-HER2, porque não tinham acesso às drogas. Isso é triste. Então, respondendo a sua pergunta, a resposta simples é: acessibilidade é tudo isso que tem de melhor. Quais as inovações científicas mais promissoras nesse campo? Eu acho que nós temos várias inovações, começando em nível cirúrgico, né? Eu acho que cada vez mais a gente remove menos, com uma tecnologia aprimorada. As cirurgias hoje compreendem remover aquilo que precisa ser removido, nem a mais nem a menos. Isso diz respeito à conservação da mama, isso diz respeito à conservação da axila, removendo especificamente apenas um linfonodo. Hoje, cada vez mais, a radioterapia tem evoluído. Hoje eu uso para muitas mulheres radioterapia intraoperatória, ou seja, ela não precisa fazer todas aquelas 20, 30 sessões que ela fazia antigamente. Não é para todas, é para um público bem determinado, bem selecionado. Hoje, as novas tecnologias em nível medicamentoso também oferecem essa condição e cada vez mais estão sendo mais pesquisadas. Alguns oncologistas falam até que provavelmente daqui, eu espero muito tempo, nem a cirurgia vai existir mais, porque as drogas vão ser capazes de poder acabar com o processo como um todo. Infelizmente não é a nossa realidade e eu acho que ainda estamos um pouquinho distante, principalmente no público, mas no privado estamos chegando muito perto disso. Você acha que a quimioterapia vai ser extinta um dia? Eu acho que assim, as drogas, a quimioterapia é uma quimioterapia, é um tratamento burro. Calma, não falei. Por que ele é burro? Porque ele atinge todas as células.
Hoje o que a gente tenta desenvolver são terapias-alvo, que vão apenas aonde precisa ir, sem todos esses efeitos colaterais. E, obviamente, respondendo a sua pergunta, claro, daqui a pouco, com a evolução tecnológica, a gente vai conhecer melhor o tumor, vai conhecer melhor as terapias-alvos e vamos certamente atuar de forma a agredir muito menos o paciente e, por incrível que pareça, tendo uma melhor resposta e uma maior curabilidade. Muito obrigada, doutor Ruiz, por passar um pouco mais de conhecimento para a gente, passar para todas essas mulheres que estão assistindo. Muito obrigada. Eu que agradeço a você e eu deixo uma última mensagem. O medo, muitas vezes, afasta. O medo, muitas vezes, causa incerteza. Só que para a gente, na questão do câncer de mama, enfrente-o, porque você pode, em função disso, mudar toda a sua vida, porque existe muita vida depois do câncer de mama. É verdade, eu que diga. Faltou, né, pessoal? De pé não. Não precisa ficar de pé. Não, de pé não.